Leve agora a sua atenção para a ponta dos seus pés. Relaxe os seus pés. E agora lá para o topo da sua cabeça. E apenas relaxe, permitindo se conectar com o momento presente, atenção plena, se conectando agora com pessoas que poderão se beneficiar muito com a história que você vai trazer, que é a sua história, que é a sua verdade, que é a sua experiência de vida, que tudo que você viveu até hoje no empreendedorismo, mas principalmente na sua vida como um todo, possa servir de aprendizado para que muitas pessoas se conectem com a verdadeira essência que há no coração delas. Nesse momento que a gente está conectando os nossos cardíacos, peço para que todo mundo que estiver ouvindo esse momento com a gente também feche os olhos e apenas se permita ser conduzido. Peço agora para que o nosso Senhor Jesus Cristo possa me conduzir mais uma vez nesse último programa do dia, agradecendo todos os momentos que eu estive por aqui com cada um que passou por nós e que agora o Arthur possa ver recheado, não apenas de conquistas, mas que ele tenha coragem de mostrar os desafios enfrentados. Eu agradeço a cada pessoa que faz com que esse material seja verdade para nós. Não apenas pessoas que a gente conhece presente no momento presente, mas pessoas que, de alguma forma, fizeram algo para que a gente estivesse aqui. Inspira, Arthur, e solta. E agora, nesse momento de paz, de leveza, de tranquilidade, de relaxamento e de segurança, a gente vai voltando bem devagarzinho, com muito respeito ao que a gente acabou de viver, para que a gente consiga levar muita energia para o nosso país empreendedor. Obrigada. Eu que agradeço. Que gostoso! Tá preparado? Preparado. Fala assim, eu já estava preparado. Eu já estava preparado. Como você tá se sentindo? Muito bem. Gostou? Muito. Eu sou expert, medito desde os 8, né? Então tô ficando bom nisso. Eu ascensiono. Acho que por isso que foi muito fácil essa conexão. Sim, verdade. De ascensiono é ótimo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu Super Brasil Empreendedor. Quem vos fala aqui é Gleice Beltrán, com essa energia contagiante de mais um programa que eu aprendo demais com esses empreendedores brasileiros que eu trago aqui pra gente, né, gente? Cara, esse programa a gente já tá na 3ª temporada. Cada ano a gente traz uma novidade, uma coisa nova. Não apenas pra vocês, mas principalmente para que todo o grupo aqui possa aprender mais um pouquinho, para levar cada vez mais soluções para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos amigos. Aí. Né? Mas principalmente para que eu possa mostrar para vocês o que é o empreendedorismo na prática em tempo real. Então, o Arthur está aqui comigo para a gente fazer um baita de um programa falando sobre comunicação, marketing, que é o business dele, que é a especialidade dele hoje, mas trazendo a história dele empreendedora mesmo para vocês aprenderem. E junto com este conteúdo,
é mostrar esse backstage inteiro aqui acontecendo em tempo real, porque isso é uma comunicação, né, Arthur? Exatamente. Pode não estar uma comunicação perfeita, mas a gente tá se comunicando, que é isso que importa, não é? Eu ia falar que é melhor o feito que o perfeito, mas pra mim tá ótimo, tá tudo melhor do que o feito. Seja muito bem-vindo, senhor Arthur! Que prazerzaço receber você aqui no programa Empreendedorismo na Prática. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, né? Obrigado ao pessoal da equipe também que tá tornando isso possível. Espero, né, suprir as expectativas e ir além e compartilhar muita coisa bacana hoje com todo mundo. Você sabe que desde quando a gente fez aquela nossa primeira reunião, que foi lá na sala de reunião, eu falei assim, nossa, um dia eu vou entrevistar o Arthur, eu vou fazer várias perguntas pra ele, porque um monte de empreendedor acho que tem dúvidas, que eu também tenho, e aí eu vou levar e vou jogar assim no programa. Legal, vamos lá. Então bora me contando assim a sua história. Nasci no ano de... Desde o comecinho. Quem é o Arthur? Eu sou formado em comunicação, né? Então eu me formei em publicidade e propaganda. Foi sem querer, eu acho que tudo na minha vida foi tudo meio sem querer, assim. Eu passei muito bem para engenharia e passei mal para comunicação social. E todo mundo falava que comunicação social era muito mais fácil. Eu falei, nossa, mas por que eu fui tão mal em comunicação social? Vou fazer que eu quero descobrir por que eu tenho dificuldade. E foi onde eu me encontrei, assim, apesar de ter muita criatividade, eu tropeçava em algumas partes mais técnicas. Eu acho que o TDAH não deixava eu ir muito distante, assim, mas foi ótimo, foi na comunicação que eu me achei, eu encontrei minha carreira, encontrei minha esposa, que é jornalista. Que legal! Então tudo começou no sem querer, assim. E isso foi quando? Você tinha quantos anos? Eu tava entrando na faculdade com 18? 18? E você ficou entre engenharia e comunicação? Minha esposa que tá ouvindo, ela vai falar assim, escolheu errado, né? Porque ele parece um engenheiro, né? Tem um perfil de engenheiro Somos mesmo. Somos 2 comunicadores dentro de casa, né? Imagina. Com certeza, mas tudo bem, amor. Tudo bem, amor. Se eu não tivesse feito comunicação, a gente não estaria junto, né? Não teria se encontrado. Não teria, então tudo bem, foi perfeito. Ô Arthur, e por que você quis fazer engenharia também? Eu era muito bom em exatas. Eu era muito bom. Então, assim, eu não tive problema depois de empreender, né, com DRE. É isso que eu ia falar. Contabilidade, né, então consigo acompanhar minhas planilhas. Eu era muito bom, assim, eu tinha um tino para exatos, mas eu tinha muita criatividade, né. Então, eu já ilustrava, inclusive, o meu primeiro trabalho na área. Mas você não poderia ser um engenheiro que ia montar um foguete? Poderia, né? Poderia. Mas eu acho que, então, foi sem querer, foi aquela birra. Eu falei, caramba, por que eu fui mal nisso aqui? Eu vou fazer. E aí, é claro, tinha algumas opções, tinha prazo, né? Então, se eu não gostar, né? Foi vestibular de meio de ano. Se eu não gostar, tenho ali o próximo semestre, eu vou pra engenharia. E eu acabei gostando, me apaixonei por comunicação. Me apaixonei por resolver problema, porque comunicação não é só coisas boas, né? Fazer desenho, pintar. Comunicação é resolver problema dos clientes todos os dias. E acabei gostando, acabei engatando na área, curti muito e fiquei. Que legal. Eu tava lendo aqui um pouco da sua história e aí eu vi que você era diretor de arte. É isso mesmo? Isso mesmo. E aí eu falei assim, caramba, certeza que o maior desafio dele é gestão de pessoas e construir o negócio. Na verdade não, você como engenheiro, esse na verdade foi o lado fácil do negócio. Fluiu muito fácil. Eu acho que gestão de pessoas foi muito tranquilo. Na verdade, na comunicação a gente aprende a lidar com qualquer tipo de pessoa, a estar ali. Na verdade, o pessoal fala assim, as diferenças são ruins. Na comunicação, principalmente na parte criativa, são as boas, diferenças, né? É que ajudam a construir o nosso repertório, né? Então, quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente conhece as histórias, mais a gente conhece os lugares, mais repertório a gente tem para traduzir isso numa infinidade de possibilidades, né? Nossa, traz um pouco isso na prática. Quanto mais você conhece uma história, seja de uma pessoa, de uma empresa ou de uma marca, mais você consegue enxergar os desafios e as necessidades e os desejos. Com isso, melhor fica a comunicação que você vai desenhar para ela. É isso? Não só isso, a gente consegue replicar, porque às vezes uma coisa, o pessoal fala de insight criativo, né? Eu tive pouquíssimos na minha vida, e eu era muito bom diretor de arte, muito bom. E eu tive poucos, porque o insight, ele existe quando você tem ali uma epifania, sabe? Isso é muito raro. Mas todo o repertório que você cria com as histórias, com as viagens, com outros clientes, é que fazem a diferença pro mercado, entendeu? Então consigo replicar isso. Por exemplo, estou fazendo aqui uma criação
criação, né, hoje meu diretor de arte está fazendo e fala, caramba, travei aqui. Mas, Vitor, e aquilo que a gente usou lá para outra empresa, aquele insight que a gente teve, fala assim, puxa, isso serve. Né? Então, a gente acaba pegando, a gente tem uma caixinha, né, que a gente vai colocando ali nossas referências, nossas vivências, o que a gente aprende com os clientes e com as outras pessoas, principalmente, e aí a gente consegue tirar dessa caixinha nos momentos mais oportunos, né? Muito então, legal. Não é bem um insight, assim, não é algo divino que cai sobre... Talvez saber usar isso seja algo divino, né? Mas juntar isso dentro de uma caixinha não tem nada divino, é mais se abrir mesmo para o novo, conhecer pessoas, conhecer histórias. Muito legal. E aí, então, eu vou voltar um pouco aqui para tua faculdade. Você fez a faculdade e aí você foi trabalhar em algum lugar? Começou a empreender já? O que aconteceu aí? Eu, na verdade, eu nunca estagiei, né? Mas eu peguei a parte da comunicação bem lá do comecinho, né? Eu trabalhei, minha primeira relação, assim, com a comunicação no trabalho foi num guia. Eu não sei se você lembra, que você é muito jovem, mas a gente tinha listas telefônicas... Sabe que eu sou mais velha que você, né? Ele foi muito gentleman agora, né, gente? Obrigada. Imagina. Minha dermata agradece. Desculpa, pode continuar. Que isso. A gente trabalhava... Então, minha primeira experiência, assim, com comunicação foi num guia, que era uma grande lista telefônica com anúncios. Né? Então, eu passava de porta em porta oferecendo anúncios para as pessoas, né? Falava do guia, apresentava... Não, mas espera. O guia era um projeto seu? Não, era o projeto de uma administradora de condomínios. Eu sou do litoral de São Paulo, eu sou de Bertioga, né? E aí essa administradora de condomínios tinha uma área de comunicação lá dentro, via que faltava ali... O dono da administradora, ele era um gênio, assim, porque ele encontrou uma necessidade de mercado latente, né? Então, as pessoas não conheciam o comércio de Bertioga, que é a cidade que eu vim. Então, assim, tinha muita coisa. E essa administradora de condomínios tinha acesso a muita gente e resolveu criar um guia, chamava Guia da Riviera, na Riviera de São Lourenço, e esse guia tinha lá todos os telefones de todos os comércios de Bertioga. Então era meio que uma revista interativa, assim, um guia mesmo grande que a gente fazia, mandava imprimir várias unidades. Então a minha primeira experiência com comunicação foi na era analógica ainda, como faziam os maias e os astecas. A gente não tinha internet para a gente procurar os clientes, as empresas, e aí a gente fazia essa solução desse guia. Caracas, e a gente era quem? Era administradora, a área de comunicação da administradora. Junto contigo? Eu era funcionário, foi minha primeira experiência. Meu, e aí, depois disso? Depois o guia separou da administradora, então virou uma empresa... Virou um business, né? Virou uma empresa apartada e eles montaram uma gráfica para poder meio que horizontalizar ali a parte de produção e lucrar um pouco mais. E aí eu saí dessa parte de atendimento e fui para a parte de direção de arte. E aí não saí mais. O pessoal chamava naquela época de tráfego, né? Então a gente fazia o tráfego interno, eu fazia o tráfego interno. Então acompanhava a demanda até ela se tornar tangível, né? E aí a gráfica foi expandindo, eu fui expandindo junto. Então trabalhei com impresso, trabalhei com comunicação visual, adesivo, fachada. Né, dirigi o carro da empresa para levar a molecada a fazer instalação, né, nem tudo foram flores, assim, mas foi muito divertido. Isso é a vida do empreendedor, né? Trabalhava de sábado, domingo, às vezes se precisava, ficava pendurado 5 metros de altura, colocando painel. Então, assim, isso foi muito bom, porque logo depois eu me especializei, saí da faculdade, me especializei em branding, né, então virei especialista em marcas, e eu já tinha todo esse background de como que a marca funciona nos pontos de contato. Nossa, o que é isso? Como que ela funciona? O que significa, o que a marca funciona no ponto de contato? A marca, o logo, né, ele é a menor ferramenta da empresa e ela é a que tem mais expressão e ela tem que ser a mais versátil, porque o logotipo ele vai num cartão de visita, num ícone de aplicativo, numa fachada, num outdoor. E ainda naquela época era um pouco mais interessante porque tinha essa questão da mídia física. Hoje, naquela época a gente entregava um manual de marca com aplicação preto e branco, com aplicação colorida, com aplicação dual tone, com aplicação reticulada, que era como ia sair no jornal, assim, então, porque a impressão era inferior, né? Então a forma de imprimir era diferente, a tecnologia era outra, e a gente tinha que ter uma gama de aplicações para a marca, assim, para ela continuar tendo a identidade nos todos esses pontos de contato, né? Nossa, que legal, hein?
E aí todo esse background de gráfica me possibilitou um crescimento imenso, né? Então por isso que eu não estagiei, né? Porque eu já tinha uma bagagem muito boa que me colocava, às vezes, em cargos um pouco melhores, né? Muito legal. E aí você foi trabalhando em empresas. Não, eu trabalhei sempre em agências. Sim, mas nunca... Que em momento você abriu tua própria empresa? Eu abri a minha empresa em 2018. Isso fazia quanto tempo já que você estava formado? Já faziam uns 8, 10 anos. Caramba, e o que aconteceu contigo que você quis abrir? Então, eu não quis, né? Também foi sem querer, entendeu? Foi sem querer. Foi mais ou menos sem querer. Eu não sabia se eu ia fazer um concurso público, se eu continuava como CLT, aí empreender era difícil, eu fui empreender. Eu tive uma carreira bem interessante, assim, né, trabalhando para os outros, inclusive. E quando eu resolvi empreender, eu estava passando por uma dificuldade pessoal e eu precisava de flexibilidade. Então, eu já gerenciava times, né, já tinha equipe, já tinha pessoas abaixo de mim, tinha na época, acho que 19 clientes, já estava especializado em comunicação interna, já era um pouco diferente, então já tinha grandes indústrias, clientes, funcionários alocados nos clientes, então o desafio assim já era maior, né, e eu precisava de flexibilidade. O que eu encontrei foi sair e fazer freela. Eu falei assim, bom, chega, vou, né, fazer freelancer por um tempo, vou trabalhar para mim, ter um pouco de flexibilidade para resolver os meus problemas pessoais, só que aconteceu tudo muito rápido, né, então as pessoas foram indicando, e logo eu precisei ter que tomar uma atitude, ou eu dava um passo para ter uma empresa mesmo, empreender, já tinha CNPJ, né, porque eu já era PJ. Já era PJ. Mas aí eu tive que dar um passo, ou eu dava um passo, ou eu morria, né, que eu ia começar a me queimar com o mercado. Nossa. E aí, em pouquinho tempo, eu virei empreendedor, contratei pessoas. Virou sozinho? Sozinho. Você já tava com a tua esposa? Já a gente namorava. E aí não abriu com ela a empresa? A minha esposa, ela gosta de ser funcionária. Tá. Aí foi sozinho, então? Foi. E não teve uma motivação muito clara, né? Porque o pessoal brinca que tem 2 tipos de empreendedor, né? Ou o que tá revoltado ou sonhando, que aí ele quer abrir uma empresa, ou aquele que assume um legado, né? Que é o pai já é empreendedor, o avô já é empreendedor, e ele segue ali empreendendo ou na empresa própria ou junto com a família. Eu sou o terceiro tipo, assim, alguém que tropeçou no empreendedorismo, né? E teve que entrar porque ou entrava, né? E eu acho que esse é o mais traumatizante, assim, mas foi ótimo. Foi incrível. Qual que é? Foi incrível. Não, peraí. Papo incrível de um dos nossos fundadores. É você, será? Ixi, Cleo, eu não sei se é pra ele aqui ou se é no anterior. Você mandou pras pessoas? Mandei pra algumas pessoas. Então deve ser sim. Papo incrível de um dos nossos fundadores. Não sei. É ao vivo, entendeu, gente? Falei aqui. Não sei, vamos deixar, faz de conta que é seu esse daqui. É meu. Você é fundadores de uma empresa só. Agora eu tenho 2. Então deve ser alguém da sua empresa. Ser. Se for alguém daí... O que é? Vialto. Vialto, é isso aí mesmo, né? Isso. Aê! Gosto assim. Não, então peraí que eu até me perdi aqui. Então você é o terceiro grupo, caiu sem querer pra empreender e começou. E comecei. Porque senão você ia acabar se queimando, beleza, ótimo motivo. Como que foi isso pra você? Foi muito diferente do que você já fazia? Ou, na verdade, você só seguiu o baile e falou, é minha, eu vou fazer acontecer? Foi um pouco traumatizante, sim, porque eu tinha uma visão um pouco mais horizontal do mercado, né? Eu era funcionário, fui funcionário a vida inteira, trabalhei com grandes equipes, tenho um modelo de gestão mais próximo, então eu sempre trouxe ali o funcionário comigo, o colaborador sempre estava junto. E quando eu fui empreender, eu não encontrei muitos cursos de empreendedorismo que fossem humanos o tanto que eu gostaria que fosse. Não vou falar nem que não eram, eles eram, mas eu esperava construir algo diferente. Então eu tive muito aprendizado, foram fases turbulentas, assim, mas com o trabalho mesmo, nada, né? Então não tive problema nenhum, com o trabalho fluiu bem, com a gestão das equipes também. Acho que o grande problema foi me organizar, foi um grande desafio, apesar de eu ser organizado, eu entender muito bem minhas planilhas, minhas contas. A primeira pessoa que eu trouxe para o time foi um administrador. Alguém que pudesse me ajudar com a base teórica que eu não tinha empresarial. É verdade. Eu sou formada em marketing também, a gente não tem o ADM, né?
É muito complicado, assim. E eu acho que o ADM é tudo para uma empresa. Um amigo, ele falou como se fosse a coisa mais fácil do mundo, que empreender, você tem uma planilha com 2 colunas, uma de entrada, uma de saída, e no final tinha que estar azul. Eu não sabia se eu batia nele ou se eu agradecia o conhecimento, porque ao mesmo tempo que foi ótimo, eu me senti um idiota. Falei assim, caramba, será que eu tô fazendo É só isso, velho? E não é só isso, mas é um bom começo. Mas é um bom começo. É um bom começo. É um começo bem útil, inclusive, né? Sim, pra eu que não sabia nada foi maravilhoso. Exato, bem instrutivo. E aí foi aí que eu comecei, né? E aí você começou com... Qual o nome da primeira empresa? IVE, agência IVE. Que é essa já. Isso, essa já. E aí, 2018? 2018, isso. Então já faz bastante tempo que você tá. A IVE é especializada em quê? A IVE, a gente criou uma esteira. Então, assim, por muito tempo, a IVE era especializada em branding para dentro e para fora da empresa. Então, branding para fora e comunicação interna para dentro. Que é endomarketing, né? Endomarketing, isso. Um pouco além do endomarketing. O endomarketing, ele tá muito só com ali a parte de... Recursos humanos. Recursos humanos. Eu atuo mais na área de comunicação junto aos recursos humanos. Então, é uma ampliação daquelas campanhas que as empresas querem fazer, então comunicações mais difíceis. Então, assim, a comunicação interna ela abrange tudo, desde comunicados por e-mail, aniversariantes do mês, que são gestão do RH, até campanhas mais robustas, que também o RH acaba gerenciando. Na maioria das empresas é o RH que encabeça, né, a comunicação interna. Algumas empresas mais estruturadas têm aí a parte de comunicação externa e externa, né, então tem pessoas de comunicação auxiliando muito também. Muito legal, hein? Mas é muito raro, assim. De toda a minha história, só 2 empresas que eu atendi que tinham essa parte de comunicação apartada do RH, né, que uma delas foi a Braskem, e a outra foi a BASF, né? Fora elas, todas as outras, o RH ainda encabeça. E é bom, né? Porque o RH que conhece ali o público, mas a comunicação interna, ela vai além de você reduzir turnover. Né? Reduzir turnover é uma das coisas, mas engajar, fazer a comunicação chegar na base, né? Instruir o pessoal, né? Então trazer o pessoal para perto. E o employer branding também, que é atrelar a assessoria de imprensa a esse serviço. Então, a gente constrói todo o background para que a assessoria de imprensa divulgue vagas, né? Ou divulgue valores empresariais que realmente a empresa tenha internamente e pratique. É uma área muito complexa, mas é muito legal. Muito legal. Muito legal. É que eu tô, assim, enquanto você tá falando, a gente tá falando de empresas grandes. Acima de 30 funcionários. Né? Exato. Vamos supor que a gente tem aqui empreendedores pequenos. Acho que o empreendedor pensa assim, cara, por que eu vou contratar uma agência que vai comunicar internamente a galera que eu tenho 5 pessoas aqui? Não, cultura. Exato, isso que eu ia falar. Cultura empresarial. É muito difícil ter comunicação alinhada dentro de empresa. A gente que é aqui pequeno foge, mas eu falei isso, não falou, mas onde está escrito e não sei, não é? Então, esse background de branding, né? Então, geralmente empresas que fazem branding não fazem comunicação interna. Eu tô abrindo meu modelo de negócio aqui. E as empresas que fazem comunicação interna não fazem branding, mas são 2 faces da mesma moeda. Né? O que a gente vende para fora, o que a nossa marca representa, ela tem que ser trabalhada dentro também. É isso. Então você não precisa, para começar, empresas pequenas não precisam ter muita coisa, mas tem um canal de comunicação, pelo menos uma diretriz de comunicação. Como é que é o nosso onboarding, como que a gente, o que eu vou vender pro funcionário que está chegando, quais são as atribuições deles, a gente tem um canal de ética. Muito legal. Então como é que eu converso, eu tenho não que eu precise de um canal de ética, mas como que ele pode trazer para mim os problemas que ele está enfrentando no dia a dia. Então, tudo isso conta e quanto antes a gente implementar, é melhor. Né? Então, assim, a gente não consegue vender para fora algo que a gente não pratica dentro. E algo que a gente não acredita dentro. Exatamente. Né? Se o nosso primeiro público, né, que são os nossos colaboradores, nossos sócios, parceiros ali, eles não entendem ou não acreditam naquilo que está sendo construído, nunca aquele negócio vai para fora. Exatamente. Não é nunca. Exatamente. E aí depois, né, a gente teve que criar uma esteira, porque então, voltando, né, à pergunta. Uma esteira não mais de serviços customizados, mas sim produtos, serviços que você vende mais
envelopadinhos, isso, né? Envelopadinhos, porque a gente começou a sentir necessidade. Esse modelo de atuação, ele é bom, mas ele é ruim porque ele é job, ele tem começo, meio e fim, né? Então ele vai demorar um mês para fazer o seu branding, você precisa de uma campanha interna, tem começo e fim. O sonho de todo empreendedor é ter uma recorrência. Né? Então, você manter ali o cliente com você por muito tempo, né? Fazendo a diferença um para o outro, né? Ele apoiando o seu crescimento e você apoiando o crescimento dele. E foi aí que a gente começou a tirar algumas coisas da gaveta. Por exemplo, a empresa precisava de um site, de um logo. Fazia o logo. A empresa precisava de um site. Então, comecei a expandir para a criação de design, conteúdo e depois trazer um programador interno para fazer a criação de sites. Depois ele precisava de social media. Aí a gente entregava todo um manual de social media, a parte visual, textual, tom de voz, para que ele usasse social media. Com o tempo, por que não fazer social media? E aí que entrou a parte de marketing digital na agência. Mas com você tendo um funcionário para ser o social media do cliente? Ou o cliente como o cliente precisando de uma agência, num formato fixo. E aí você que faz a parte da... gerenciamento e gestão de redes sociais. E essa foi a sua esteira. E depois entrou muito mais coisas. Depois entrou a parte de performance, inbound marketing, gestão de e-mail marketing, gestão de blog. Então, que baita empresa, Arthur! E muito trabalho, e por isso que a gente deu uma mudada agora, e por isso até que eu tenho uma nova empresa agora em 2026. Primeiro porque a parte de marketing digital ela começou a existir mesmo de verdade com a pandemia, né? Então, porque os nossos serviços eles eram job e foi a primeira coisa que o mercado cortou. Então, o pessoal não precisava mais fazer marca, nem reposicionamento de marca, né? Porque as empresas estavam fechando, não abrindo. E comunicação interna acaba sendo um gasto, porque no final o RH consegue se virar. Fica bom? Com certeza. Não fica bom, mas funciona. Mas entrega, né? Entrega. Então o básico estava sendo feito. Ainda mais com o funcionário, muitas das vezes em casa, né, por um longo período. E aí eu fiquei 4 meses lá trabalhando, emitindo R$500 de nota fiscal, já com 3 funcionários. Eu falei, nossa, preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa. Nossa, a coluninha da entrada e da saída tá ficando vermelho. Tem algum motivo aqui. Pensei no meu mentor, né? Preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, vou implementar o marketing digital. E aí a gente viu, minha esposa nessa época trabalhava numa agência que atendia startups, né, empresas que estavam crescendo muito na pandemia, né, a parte de tecnologia e inovação. E aí então eu saí um pouco da minha zona de acomodação ali, porque a zona de conforto é ótima, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas eu saí um pouco da minha zona de acomodação e envelopei um novo serviço voltado para tecnologia e inovação. E aí falei com o chefe dela na época, sugeri uma parceria, ele apresentou alguns clientes, a gente testou ali a curto prazo, contratei uma pessoa e a gente tirou da gaveta e foi super positivo, assim, foi ótimo. E na pandemia a gente cresceu 40%. Uau! Foi muito bom. Muito bom. E aí a gente implementou, de fato, a área de marketing digital. Legal. Nessa empresa 1. Isso, na IVE. E qual que é a empresa 2? A empresa 2, ela surgiu ano passado, um pouco depois do meio do ano, para atender o mercado automotivo. Então, é uma microsegmentada agora. Tá. Hoje a gente fechou um pouco o segmento, foi ótimo, porque a gente viu uma grande oportunidade de mercado, né, um mercado alto. E aí um cliente, né, apareceu, ele era um amigo, e aí ele estava abrindo uma concessionária de revenda, né, de usados, e aí ele pediu ajuda, né, então ele vendia ali, quando ele chegou pra gente, com uma venda mensal de 5 carros, e aí ele falou, preciso acelerar, tal, tô no começo, e a gente já tinha expertise de marketing digital, né, então a gente já fazia performance para outros clientes, então desde o comecinho da pandemia, né, a gente ficou bala, né, nisso, e aí a gente começou a auxiliar ele a entrar um pouco mais nesse mercado e auxiliar ele na parte de vendas, então trazer geração de lead mesmo. No começo ele vendia 5 carros, no segundo mês ele foi para 12, no terceiro mês a gente implementou o Google, porque aí ele começou a investir um pouco mais, aí caiu para 9,
normal, né? A gente começou a dividir verba, testar outro canal, mas no terceiro mês ele tava vendendo 25. Uau! Então, em 3 meses ele saiu de 5 para 25, né? E esse é o grande ganho do marketing mesmo. Exato. E aí ele indicou outra pessoa, que depois indicou outra pessoa, e quando a gente viu, a gente já tava com 5 revendas. Muito legal. E aí, por que não, né? Já que a gente Por que não abrir realmente um braço disso? Exatamente. E aí você abriu sozinho ou abriu com sócio? Não, aí eu abri com sócio. Aprendi, tá vendo? Agora tem alguém pra acompanhar a planilha junto comigo. Pra ver se ela tá vermelha ou azul. Exatamente. Mas você sabia que isso é uma coisa que eu também sinto bastante falta? De um sócio? É, porque... E da planilha não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas é que às vezes... É que assim, aqui, né, meu irmão é meu braço direito na produção, a Nath também vai entrar com uma porcentagem, mas aquele que vai olhar realmente os números e... Porque eu sou muito criativa também. Uhum. E aí, na hora que eu vou olhar dinheiro, cara, minha criatividade vai todo no saco. Assim, eu viro demônio, entendeu? Não dá. Ai, sou criativa. Ai, não vai fazer mais. Acabou a criatividade. Vai gastar todo o dinheiro. Não, eu concordo. Eu acho que é um contraponto. E eu trouxe alguém que é do comercial, né? Então era algo que me faltava, uma deficiência que eu tinha. Porque assim, não que eu fosse ruim. Eu até achava que eu era bom demais, porque eu convertia 98%. Mas é porque eram indicações, né? Então aí torna tudo muito mais fácil. Eu achava que eu era o asco. Você falou, nossa, eu sou o vendedor. Exatamente. Mas na verdade, na pandemia eu tive essa dificuldade, porque como a gente parou de atender ali as indústrias, o pessoal que era ali, o pessoal que eu conhecia mesmo, né, os backgrounds das empresas, o pessoal que me indicava, teve rotatividade, então foram vários anos, né, de pandemia, então eu fiquei vários anos sem falar com as pessoas, e aí as pessoas mudaram de emprego, mudaram de área, e de repente o meu canal de indicação ruiu. Aí o seu lado vendedor, você falou assim, nossa, eu acho que eu não sou tão bom assim, peraí. Eu tinha um pitch de vendas, eu não sabia se ele era bom, só que eu não tinha pra quem vender, entendeu? Eu falei, e agora, meu Deus? E aí foi aí que eu implementei. Arthur, e você, cara, parece muito assim, tipo, certinho. Então você olha só, você falando, tinha o pitch, você tava preparado ali, ó. Eu só não tinha pra quem apresentar. Você é ótimo, cara. E aí? Foi aí que... quem que é o sócio? É o Andrew. É o Andrew! Ah, que legal! Você conheceu ele, o Andrew é ótimo. Na verdade, você conheceu ele antes de me conhecer. Então, mas isso que eu ia falar, então ele foi muito sagaz, porque vocês estavam meio que já começando a parceria há pouquíssimo tempo e ele já veio aqui, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa de alguém no comercial. Cara, que legal, hein? A gente tem que ter estratégias comerciais, assim. Isso salvou minha vida. 2025, a gente teve que investir, porque o comercial não é barato, você sabe, né? Implementar um comercial do zero não é barato. E olha, cara, pra você achar um comercial bom, não só bom de vendas, porque tem vários profissionais que são muito bons de vendas, mas que tem sinergia com o teu negócio é muito difícil. Exatamente. E eu acho que sinergia com o negócio e com a gente, né? Isso, é difícil, a gente tem que se completar, né? Isso, é muito difícil, Durante todos os meus anos aqui, sabe quando você bate o olho, assim, você faz uma visão, um raio-x? Vários profissionais muito bons, assim, nossa, eu quero esse, não, esse daqui vai me dar trabalho nisso. Eu quero esse, ai, não, esse daqui tem outros valores. Eu quero esse daqui, não sei o quê. Cara, aí chegou o João, que tem mega sinergia com business. É verdade. E é calmo, né? O João é um cara calmo. É isso. Ele é mega comercial, mega envolvente, assim, em relacionamento com as pessoas. E ele entende que às vezes não é sai vendendo. Se você não consegue entregar, você não consegue vender. Exatamente. Então ele tem essa noção, sabe? É isso que eu tô falando. Não, exatamente. E aí foi isso. O Andrew é um grande amigo que virou um comercial, me auxiliou muito a implementar o comercial da Ivy. E quando a gente, né, criou o projeto, ele foi cofundador e hoje ele toca esse projeto em parceria comigo. Então, Andrew. Legal, então, hein? E hoje a gente está galgando aí novas empresas para encher o nosso pipeline. Tudo automobilístico também. Isso, né? Nesse segmento vocês querem, né? Exato, revenda, concessionária, novos, usados. Bom saber. Soluções voltadas à geração de negócios. Né? Bom saber. A gente está implementando grandes coisas, assim, está evoluindo bastante, né? Hoje a gente tem, por exemplo, gerar lead é muito complicado, marketing digital é muito complicado, porque o marketing digital ele é dividido em 2, né? Então, para quem estava buscando ouvir um pouquinho sobre marketing digital, é isso. A gente tem a construção de autoridade de marca.
que ela tem que estar presente no dia a dia, porque senão você é mais do mesmo, você vai estar brigando com o teu concorrente por preço, isso não é legal, então construir a autoridade da sua marca é importante. Vai gerar venda? Não necessariamente. Nossa, perfeito o que você está falando. Então, assim, a construção de autoridade, ela vai construir o seu posicionamento, mas ela pode gerar venda, mas não é para isso, né? Perfeito. E aí a gente tem a parte de performance. Performance vai gerar venda, mas vai construir autoridade? Nem sempre. Talvez ela destrua a autoridade. Por quê? Porque às vezes você faz o teu pitch errado, às vezes você coloca o preço errado, então a pessoa olha o teu preço, ele é discrepante com o que você vende de propósito de marca. Então, às vezes, por isso que é bom, a gente sempre fala assim, faça os dois. Né? Posso te fazer uma pergunta Claro. que talvez seja esdrúxula, mas Não, é só para ilustrar o que você está trazendo? Uhum. Que é uma coisa que eu defendo muito também, falo muito sobre isso. Quando a gente fala de construir autoridade, é como se você trabalhasse para ser um influenciador, né? Sim. Uma pessoa, para ser um influenciador. Não necessariamente você vai vender. Você vai cada vez mais ter mais autoridade, vai ser um grande comunicador, talvez um dia tenha recursos, dinheiro, porque você vai fazer patrocínio, vai fazer publi e tal, tudo mais, mas não necessariamente você está vendendo alguma coisa. Quando a gente fala de performance, é o lado institucional, é a empresa, é o business que precisa trazer grana para o negócio. Se é um influenciador, que agora ele vai falar assim, agora eu vou vender infoproduto, mas ele já tem muita autoridade. E quando ele começa a falar que vai vender, todo mundo fala, não, agora você vai vender. E aí, por isso que destrói a autoridade dele. Sim. Do tipo ponto de vista isso, do influenciador, sim. A gente pode tentar falar de uma empresa mais tradicional, por exemplo, onde o proprietário não quer aparecer, Tá. E ela faz, por exemplo, laudo médico. Tá. Uma empresa que trabalha com saúde e segurança. Tá. Né? Qual que é a autoridade dela? O quem sou, né? O que faço, para quem faço, qual é o meu diferencial em relação aos concorrentes, o que só eu entrego, que os concorrentes não entregam. Né? Então, por que o meu é mais caro? Né? Então, explicar isso pro teu cliente é fundamental. Isso é branding. Quando você fala assim, olha, tô com uma promoção, vem aqui que eu consigo facilitar, aqui, entre em contato, se você está precisando disso agora, eu consigo sanar. Essa é a parte de performance, geração de volume de venda. E aí, então, se você cria uma estratégia que essa performance não está 100% alinhada com o branding, pode impactar a marca como um todo, né? Impacta, porque às vezes você oferece alguma coisa para o teu cliente que ele não vai encontrar. Perfeito. E a pessoa repara, ela vai ver. É. Ela vai acessar a tua rede social, por exemplo. Eu tô aqui falando que eu sou o melhor, você tem que comprar de mim porque eu sou o melhor. Quando eu entro na sua página, tá genérica, né? Você não fala nada. Nossa, uma coisa não linka com a outra. Não linka. E aí você Mas se você faz bem feito, o negócio estoura, né? É complicado. A internet, ela vai sempre mudando, né? Então, por exemplo, hoje a gente tá numa fase da internet que o pessoal cansou de conteúdo educacional. Cansou, porque todo mundo quer construir autoridade com base naquilo que sabe. A pessoa que está buscando, tem alguns tipos de compradores nesse caso, mas a pessoa que já sabe o que quer, que já trabalhou com aquilo, que já cotou, já teve fornecedor na área, ela sabe. Então ela não quer ser ensinada, ela quer saber tá bom. Como você vai entregar o meu serviço? Por que eu fecharia com você? Exato. Por que você é o que está faltando na minha empresa? Por que a sua solução tem que estar aqui dentro? Perfeito. E aí, hoje tem muito consultor na internet que não ganha para fazer consultoria, então fica ensinando o passo a passo. Então assim, depende muito do público. Funciona? Funciona. Né? Se o teu público for o analista, se o teu público for até ali no máximo o gerente, porque você está dando conteúdo em troca de atenção e você está criando ali uma rede que uma hora esse cara vai falar assim, quando ele precisar e o diretor dele falar, tô precisando de alguém, ele vai falar, opa, eu sigo alguém que é muito bom e tem autoridade. E aí traz essa pessoa. Então funciona, só que fica muito longe, né? Então se você tem pressa na sua prospecção, você tem que mirar o diretor, não o analista. Então é melhor oferecer uma solução, a solução que você tem como diferencial, do que, de fato, falar, olha, se você quiser fazer isso, faz dessa forma, olha, 5 passos para você alcançar tal coisa. Porque você vai estar ensinando o quem não sabe fazer, que geralmente é o cargo mais baixo. Então, assim, é o seu público, beleza, tô vendendo curso, tô vendendo mentoria, tô vendendo...
Okay. Aí você direciona certinho. Sim, isso, direciona. né? E aí isso tem que estar também alinhado com o teu posicionamento de marca. Então, por isso que um bom plano... Eu já virei até consultor de negócio, porque um bom plano de negócio estruturado vai nortear uma análise de SWOT. Com né, certeza, que vai direcionar a comunicação. Que vai direcionar a comunicação. Muito legal, hein, Brasil? Caracas. Vixe, ó, deixa eu ver aqui o que falaram. Vamos lá. Muito bom ver o Arthur compartilhando toda essa experiência que ele tem. Tá bom mesmo, hein? A Ivy é uma agência fora da curva, que entrega sempre com muita qualidade. Olha aí. Andrew e Arthur são a dupla de milhões. Tomara. E estão dentro do lugar de milhões. Exatamente. Muito chique. É um privilégio participar da Ivy. Arthur é um visionário. Olha aí, ficou... Você sabe o que você tá falando aqui comigo? Nossa senhora, eu gosto de criar coisas, né? Eu não tô olhando a planilha. Mas, nossa, que baita conteúdo que dá pra gente fazer, hein, Arthur? Com certeza. Né, Clê? Ele tava falando aqui, eu tava até pensando nas coisas, assim, do Brasil UFO. Se o meu irmão, né, me permitir só trazer uma parte, assim, que a gente... Cleiton é um baita de uma autoridade na ufologia. Já sou seguidor, inclusive. É muito legal, assim, tudo que ele faz, de conteúdo, de programa, tudo. E a gente tá pensando em algumas estruturas pro próprio negócio crescer, né? Uhum. Dando mais visibilidade e acesso à comunidade. E ele fala disso, ele fala assim, pelo amor de Deus, não vem querer vender coisa, porque essa coisa de merchan, aí você estraga o bagulho, né? Como um todo, se você não faz do jeito certo. É que o Cleiton, ele tem uma posição mais metódica, ele gosta da informação que ele tá passando. Isso, e que eu acho que é muito relevante pro negócio dele. Porque essa é a essência da empresa dele. Isso. É importante você pensar sempre nisso, assim, e é por isso que empreender pra mim no começo foi muito complicado, porque o empreendedorismo, ele me pregava algo que não era a minha essência. Olha, então, tipo o quê, assim? Que era o quê? Eu cheguei a ouvir umas coisas muito bizarras, interessantes, assim, porque muita gente acredita nisso e eu acredito que funciona também. E eu acho que a lei tá mudando agora, então eu posso até falar. Contrata PJ porque você vai pagar menos, gastar menos. Pagar menos não, a pessoa até recebe um pouco mais. Mas você vai gastar menos com encargo, você guarda esse dinheiro e quando ela porque um dia, quando ele te processar, você paga. Nossa, eu achei isso bizarro. Falei, nossa, mas eu quero criar Você falou, mas nossa, velho, eu já vou começar sabendo que eu tô errando aqui, né? Eu quero criar um ambiente onde as pessoas não me processem. que meu Deus do céu, né? Não é melhor eu aprender a gerir primeiro, depois eu abrir uma empresa? Né? Sensacional. E aí algumas coisas me pegaram, assim, então, e aí eu tive que encontrar o meu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de atender clientes. Bons aprendizados também que eu tive empreendendo foi que a gente não precisa falar sim para todo mundo. Dito isso... Muitas vezes tem que demitir alguns clientes, inclusive. Dito isso, é libertador quando você demite um cliente que não é o perfil da sua empresa. Não tem problema nenhum. É verdade. O cliente nem sempre tem razão. Porque se ele tá te procurando é porque você pode ajudar a sanar uma dificuldade que ele tem. Né? Então isso é muito importante. Não é sobre razão, né? Não é sobre razão. E aí tudo bem, mas eu empacoto meu serviço de uma forma que ele pode ficar feliz também. Se você quer gerir a parte prática, né? Se você tem dentro da sua empresa uma área de marketing, planejamento e você precisa de alguém para executar, eu te ofereço um part-time, né? Então a gente faz conteúdo e arte para você, pode ser alocado na sua empresa e você gerencia do jeito que você quiser. Se você me contratar como agência, aí você tá pedindo todo um suporte, um planejamento, a gente vai fazer um estudo em cima, né? Então é diferente. Então eu posso atender ou a gente pode fazer um job, você demanda, eu crio e te devolvo. Problema nenhum. Então, como se fosse uma consultoria, assim, né? Exatamente. Muito exatamente. Legal. Então a gente, inclusive esse modelo é muito bom porque proporcionou muito crescimento dentro do mercado mesmo. Eu presto serviço, eu sou o braço operacional de outras agências. Então a Ivy hoje presta serviço para outras agências. Como que você trabalha com isso? Como que é esse modelo de negócios? Se você puder falar, claro. Claro, não, sempre. Mas vai que a gente tem alguma agência que gostaria de fazer essa parceria contigo, né? Claro, somos especialistas em design e comunicação interna. Não só design, a parte de branding e comunicação interna, porque engloba também a parte de conteúdo, né? Então, como a gente tem um repertório muito bom, ótimos clientes e muitos cases bacanas, algumas agências contratam a gente para sanar alguns problemas pontuais ou para oferecer um serviço part-time por determinado período de tempo para essas
soluções que a gente é muito bom. Então, atendemos grandes clientes por intermédio de outras agências, sendo a agência, então quando a agência contrata a gente não atravessa, a gente faz parte da agência e presta serviço dando essas soluções que a gente é bom. Mas aí o cliente é da agência, ele recebe e te paga uma porcentagem? É como se você estivesse contratando um funcionário para executar uma tarefa para o seu cliente, só que não é um funcionário, é uma agência, porque ou você muito legal, ou você não precisa de uma solução completa, ou você não quer ter a dor de cabeça de ter um funcionário. Não os meus, gente, meus funcionários são ótimos. mas tem muito funcionário que sim, dá dor de cabeça, então você tem ali turnover. Então, o que eu consigo oferecer? Você precisa de um designer para um projeto, a longo prazo, eu coloco um designer para te atender. Muito legal. E aí, se tiver algum problema, se ele precisar tirar férias, eu coloco outro designer. Se você não for com a cara dele, olha, não deu certo, em 3 meses não fluiu, eu quero outro, a gente substitui. Muito legal. E o trabalho não para, né? Então a gente consegue oferecer com uma continuidade de trabalho, experiência comprovada, gestão por trás e até um plus, se você tiver alguma coisa, eu preciso de um designer júnior. Né? Então tá aqui o seu designer júnior, custa tanto por mês, ele vai atuar junto com você. Eu preciso de editar um vídeo. Tudo bem, ele não faz, mas a gente tem um background de agência e a gente pode atender essa demanda. Muito legal, hein? Então a gente consegue ir ganhando mercado também dessa forma. Vamos começar a fazer uma negociação aqui? Pega lá o papel. Cara, muito legal, hein? Então é uma das soluções que a gente... O que eu mais gosto do meu programa é isso, entendeu? Sempre aprendendo um pouquinho. Não, todo mundo sai com uma lista das reuniões depois. Ai, que bom. É lógico, tipo, vem cá você, vem cá você, vem cá você. E não só para agências, tá? O lojista que já tem uma área de marketing, principalmente... Quer atender? Não, imagina, que é isso. Oi, amor, tô aqui sim no programa. Um beijo, né? Tipo, imagina. Principalmente aquele que já tem uma área de marketing interno. O varejo é um grande exemplo, né? Então, o cliente da área de varejo, ele já tem uma área de marketing e vendas. Ele precisa executar algumas tarefas, design, social media, para poder rodar as campanhas. Então, ele não precisa da estrutura completa. Mas as campanhas, por exemplo, do digital, você tá falando? Varejo varia muito, né? Porque a gente tem loja, PDV, vitrine. É verdade. Então precisa até de ser um designer um pouco mais experiente, que conheça a parte gráfica. Interna, é verdade, entendi. Então assim, se você não... Muitas agências segmentam a atuação, porque eu trabalho só com digital, porque você acaba se especializando, né? Eu, como vim do background de gráfica, a gente tem esse background também diferenciado. Então, preciso fazer um adesivo de recorte para colocar na minha parede, na minha fachada, no meu toldo. A gente tem, e não só isso, a gente consegue também cotar. A gente tem fornecedores, parceiros, adoro parceria, tem muitos fornecedores de gráfica, de produção, de captação, e aí a gente atua como único ponto de contato. Né? A empresa não precisa contratar um terceiro, não preciso passar isso para ela. Trago 3 cotações, a pessoa escolhe o cliente escolhe o que ele precisa, gerencio produção e entrega do material. Muito legal. Outra pergunta boba, mas que... Quando a gente fala de comunicação interna, eu tô entendendo tudo. Mas, por exemplo, assim, eu falo pra galera aqui que a gente tem que panfletar o Colabora no Farol. Porque, velho, tô no Farol, é só ir lá no Farol, tá? E eu falo isso desde outubro, e inclusive eu já fui panfletar para as pessoas se sentirem entusiasmadas. Só que daí, quando eu fui, eu vi que o folder, a comunicação não estava adequada para a ação. Eu falei, cara, pera, não. Sabe assim, quando você pensa? Isso não é uma comunicação interna. Isso é uma comunicação externa. Externa. Beleza. Aí, o Júnior chegou agora, né? E aí a gente tava pensando no canal de aquisição pro Happy Hour. E eu falei assim, putz, aí a gente fez um outro folder. O outro folder não ia combinar com o Happy Hour, porque o folder já tá pro Colabora. Eu falei assim, não, tem que ter um folder só chamando pro Happy Hour. O negócio é gratuito. Então, quando você for panfletar no carro que não dá tempo de falar, você tem que entregar. Aí a gente pensou em fazer uma camiseta, falando assim, e por apenas R$197 você tem o escritório pra chamar de seu. Então, por mensagem subliminar, você olhou na camiseta, pegou o folder e falou, nossa, Happy Hour é empreendedor. Isso é uma comunicação externa mais eficaz. Marketing de guerrilha, comunicação externa, ótimo. Você também faz isso? Faço. Tá bom, então. A gente desenha muitas ações. Por exemplo, aqui na frente tem um bar que serve almoço,
que lota. Por que você não faz aquelas... De mesa? A gente tava falando de fazer. Perfeito, é seu vizinho, o pessoal aqui da Redondeza, aposto que senta muito empreendedor ali, é barato. Não, e eu falei, é só falar a frase-chave do negócio, assim, deixar. Mas eu só tô trazendo essas perguntas, porque eu vejo que hoje, assim, muita gente fala marketing digital, claro, é maravilhoso, mas a gente não pode esquecer do tradicional. Não pode. Não pode. E por muitos anos, assim, que eu tô aqui construindo o grupo como um todo, né? Dando base pros negócios. É vergonhoso fazer panfleto na rua. Porra, assim, se você não é o dono do seu negócio, você realmente deve achar vergonhoso, porque... Lembra que é o alcance mais barato ainda do mercado, é o panfleto. Que ele custa 0,010, né? E qual que é a diferença de um panfleto no farol e um tráfego pago rodando? Um é digital e o outro é presencial. O folheto a gente fala que às vezes mas o marketing também tá assim, porque o marketing mudou, tá? A gente fala de trabalhar muito de forma segmentada, justamente por isso, mas até você encontrar o seu público e segmentar dentro do marketing digital, você vai rodar. Você gastou alguns reais. Exato. Alguns muitos. Tem que testar um monte, tem que fazer um monte de criativo, tem que rodar um monte. Isso. Então vai e faz ali que dá no mesmo. O custo operacional, ele não é barato, né? Para você desenvolver esses materiais, testar, fazer teste AB e tal, então é melhor ter uma agência. Uma agência também não é barato, mas vai resolver o problema, tá? É isso. Mas a sua agência também ofereceria isso, né? A gente analisa caso a caso a necessidade do cliente. O marketing digital, ele a hora que você acertar ele é mais efetivo. Mas para uma ação um pouco mais rápida, uma necessidade mais imediata, o marketing de guerrilha ele é bom. A gente brincava, né, que você panfletar e você dá um tiro de canhão para acertar um tico-tico, né? Porque você vai fazer ali 10 mil folhetos, vai botar 4 pessoas em pontos diferentes da cidade, distribuindo durante uma semana todos esses folhetos para alcançar, às vezes, 5 leads. 10 leads. Mas o marketing digital é igual. A diferença é que você tem menos trabalho de gerenciamento, você não precisa sair da sua cadeira, você fica ali na sua zona de acomodação. Não, e os gestores, às vezes, nem sempre são bons, né? Então, tem essa também. É muito erro e acerto. E assim, se vê muita gente que atua hoje em marketing digital porque ficou sem saída, né? E aí, por exemplo, a minha profissional de performance, ela tem mais de 15 anos fazendo marketing digital. Ela começou quando começou. Caramba, que legal! Então ela veio e ela acompanhou toda a mudança, né, do marketing digital. Hoje o marketing digital é um leilão. E aí, sendo um leilão, a gente precisa de otimizações diárias de verdade, às vezes mais de uma por dia, porque às vezes palavras muito parecidas estão com custos diferentes, né, e podem te render mais cliques. Muito legal. Então você fala, minha palavra é tal, tudo bem, não tem nenhuma parecida. E quando o cliente não tem palavra? Né? Por exemplo, a gente atendeu uma empresa que era um hub de benefícios. O que é um hub de benefícios? O que é um hub de benefícios? Pois é, o cliente não clicava na palavra porque não sabia o que era, o cliente não procura o que não sabe. Então, o que é um hub de benefícios? Era uma empresa especializada em benefícios empresariais, que eles entravam em contato e tinham parcerias com centenas de benefícios, tipo, qualquer benefício. Sim, sim. E eles ofereciam para 1, 2 colaboradores, coisa que a gente não consegue como empresa direto com o benefício. Eles tinham, por meio dessa parceria, um sistema onde você colocava lá o CPF do seu colaborador, escolhia os benefícios que você queria e eles vinham mensalmente. Que legal! É uma solução maravilhosa. Maravilhosa! Mas quando você não sabe... O que é um hub de benefícios? Eu achava que o meu hub era difícil. Então, e aí a gente acabava competindo no marketing digital com as gestoras, né, com as empresas que ele era parceiro. E aí não dá para competir, porque ele conseguia colocar 3 mil reais de verba de campanha. As empresas colocam centenas de milhares. Né, então ele acabava perdendo, né, o iFood benefício. O iFood, ele conseguia clique na palavra iFood. Fora que o pessoal achava que era golpe. Se a iFood tá vendendo, esse cara tá vendendo mais barato. Putz. E aí tinha esse problema. E aí a gente teve que partir para outras estratégias. Por exemplo, legal! Conteúdo. Então, blog post, vídeo. Para conscientização mesmo, Para dar essa volta. Para posicionar eles no mercado. Então, a gente definiu o público deles, o próprio RH era um público deles, né? A facilidade que eles traziam para o RH. E a gente teve que construir a autoridade deles, criando, então, o educacional, entendeu? Para eles o educacional servir. Perfeito. Porque o fundo de funil, né? Nunca a estratégia errada. Depende para quem tá indo e a hora que tá fazendo, né? Exatamente.
Exatamente. A gente fazia fundo de funil, para ele foi traumatizante, assim, porque não tinha clique, era muito caro, a gente competia com as plataformas. E aí falou, opa, peraí, vamos parar, analisar e ver o que a gente pode fazer. Aí a gente vislumbrou, né, que a palavra, a gente nunca ia vender pela palavra porque ninguém conhecia o termo, era novo. Muito legal. Então, adorei. Então a gente vai adaptando. Nossa, muito legal, ó. Super amei. Parceria forte do Andrew. Olha aí, cara, comercial. Que legal. Ó, tem uma galera, viu, te assistindo aqui. Que bom. Uma galera. Galera, muito bom, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, tamo aqui. Nossa, vou entrar até pros desafios. Gostou, Clê? Bom esse programa, hein? Cleiton, ele é onipresente. Olha lá, ele... mudar o rumo depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa foi um desafio? De qual parte que eu queria te perguntar essa? Então, é aí que tá aquela diferença, né, de zona de conforto. Eu adoro a zona de conforto porque a gente tem que fazer o que a gente tá confortável para fazer. A acomodação, ela é ruim. Né? Quando você tem o receio, a preguiça, ou tá travado até pelo medo de dar um passo, isso é ruim. Então, a zona de conforto ela é ótima, né? Porque você executa aquilo que você sabe fazer, você respeita o mercado, respeita as pessoas, respeita os concorrentes, né? E você tá confortável ali. Isso é ótimo para sua equipe, para sua empresa, para você. Mas a zona de acomodação, ela é maléfica, né? Então, eu entrei em zona de acomodação, eu acho que é normal, né? A gente experimenta algo bom e a gente tenta replicar aquilo que funcionou para tudo, mas a gente precisa sempre de uma análise, sempre estar de olho, né? Eu revisito, né, depois desse trauma, toda a minha operação a cada 3 meses. Então, eu vejo o que está rodando, vejo o que não está rodando, vejo o que performou bem, vejo o que não performou bem, vejo o que o cliente gostou, vejo o que não gostou, e aí eu vou adaptando a minha operação, né, eu dou 3 meses, né, que é o mínimo que a gente tem que dar para uma operação rodar, mas hoje eu tenho manobras mais ágeis, né, então deu errado, legal, deu errado, perdi pouco, traumatizou pouco, testei, não faço mais, ou legal, acho que fiz errado, vamos mudar a forma de fazer, né? E aí a gente vai vendo, porque às vezes o próprio cliente confunde, a gente faz isso em mentoria com o cliente e às vezes acaba esquecendo de fazer pra gente. Às vezes o produto que mais vende não é o mais lucrativo, nem o mais rentável. E aí o cliente, às vezes, ele tem uma paixão por aquilo que mais vende e aquilo tá travando a operação dele, né? Então, só que pra gente, analisando dos outros, é muito claro, né? E aí, quando entra no nosso, é meio complicado. Então, essa mudança, por exemplo, em 2025, a gente encerrou o ano com uma nova empresa, né, focada para o mercado alto, e um novo posicionamento de marca. Então, dessa empresa? Ou da IV? Da IV, da primeira empresa. Porque a IV, ela se tornou uma empresa muito generalista. E ela começou a fazer de tudo. O meu custo operacional, ele ficou muito alto. Porque para fazer marketing digital, você precisa de pelo menos 3 pessoas. Para fazer inbound marketing, mais uma pessoa. E mais sobrecarga em cima do seu redator, né? Que vai ter que começar a fazer e-mail, blog. Se eu quiser fazer SEO, talvez a pessoa de inbound consiga fazer SEO. Talvez não. Então, talvez eu precise de uma 5ª pessoa. Então, às vezes, para atender um cliente que precisa do pacote completo, você tem que ter 5 pessoas. E aí, isso torna meio que insustentável o modelo de negócio se você atende, por exemplo, uma doceria. A doceria, ela não consegue pagar muito por mês, e imagina você pagar 3, 5 mil reais, 1,5 para uma agência que seja, quantos doces você precisa vender para fazer essa tua operação rodar. E isso só o custo de agência, fora o custo de iFood, que é 15%, né, que aí entra nas nuances de cada negócio. Fora o custo de entrega que você tem, se você tiver um motoboy, né, fora o custo de impulsionamento, a verba de impulsionamento, que a gente fala que o mínimo hoje para ganhar leilão no Google é cerca de 2 mil reais por mês. Então, assim, como que o cara vai pagar no mínimo? Mais agência, mais não sei o que, mais não sei o que. E aí, a hora que o cara coloca isso, ele fala, meu Deus, eu vou montar uma agência. Porque acaba saindo mais barato ele contratar pessoas do que ter alguém apoiando. Então, assim, alguns modelos de negócios são muito impactados e dão um pouco mais de trabalho. E aí a gente precisa escolher os nossos... Porque em época de escassez mesmo, a gente fala, não, o que entrar a gente vai fazer. Você sobrecarrega seu time, você sobrecarrega sua operação. Não, você sai do core. Muitas vezes. E traçar um core, às vezes a necessidade ela fala mais alto. Não, isso. Eu vou pegar qualquer coisa que é melhor ter do que não ter. Isso é péssimo. É melhor não ter do que você sair do core. Eu falo muito isso aqui dentro também. Eu falo, não, gente, não dá. O negócio é muito complexo, não.
Exatamente. E aí é isso. Então eu tive que me movimentar, sair da minha zona de acomodação, fazer algumas mudanças. De lá eu aprendi, né? Então o meu grande trauma não foi a empresa em si, a parte de comunicação. Isso a gente vai aprendendo, vai aplicando, vai testando. Então a metodologia é confortável, né? Quanto menos dinheiro você gasta com teste, melhor ainda. Então você tem margem de manobra mais ágil, né? O processo é menos traumático. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o dia a dia. Mudar nós mesmos, eu acho que é a pior coisa no empreendedorismo. É isso aí. Porque todo dia você tem que estar mudando. E mudar gera um desconforto danado. É isso aí. Por isso que eu falo que o autoconhecimento empreendedor liberta. E a gente nunca tá livre de mudança, né? Não, é todo dia. É todo dia. Todo dia a gente faz um TCC no nosso negócio, não é? Exatamente. Todo dia, todo dia. Todo dia eu falo que eu acordo, uau, e vou dormir. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Todo dia. Sinal que você é uma boa empreendedora. Isso é ótimo, né? Que se a gente não... Senão a gente entra naquela mesmice. Nossa, e a gente velho, eu queria tanta zona de conforto aí. Acomodação. Não, a de conforto. Eu quero a do conforto. Mas é confortável, porque você... Essa que eu vivo, ela é confortável. Mas esse estresse todo mundo tem. Nossa, Arthur, pelo amor de Deus. Mas você seria outra coisa? Se não empreendedor? Eu seria blogueira de viagens. Madame, Dondó. Por exemplo, a Pamonha, que tá super blogueira. Nossa, eu super seria a mãe da Pamonha. Olha aí. Pronto, entendeu? Vamos com a pamonha pra cima ou pra baixo. Eu tenho a bisteca em casa. E a bisteca vive uma vida de rainha. Minha esposa chegou esse dia e falou assim, nossa, tive um dia de cão. Aí eu olhei pro lado, a bisteca tava... Você falou o dia dela? No ar-condicionado, que tava calor, né? Eu liguei pra mim, mas ela que usufruiu também. Né? Eu falei, nossa, Letícia, então seu dia foi ótimo. Ótimo. Eu acho que não era aquele cão que ela estava falando. Ai, Arthur, você é ótimo. Que baita programa que a gente teve, hein? Que gostoso. Ó, eu vou entrar num momento que são desafios. Que a gente, na verdade, traz só pra realmente ouvir, assim... alguns valores teus, né? Algumas verdades tuas. Tá bem. Então é bem rapidinho, 10 minutinhos. Vou fazer 10 perguntas. Você vai responder cada pergunta dentro de 1 minuto. Combinado. Então a gente chama até esse desafio aqui no Colabora de tirando do papel. Você ganha 10 Reels se você conseguir gravar os 10 Reels dentro de 10 minutos. Olha lá. Maior desafio superado até hoje? Aprender a dizer não. Com certeza foi o maior desafio. Porque a gente vem de uma educação brasileira de que a gente tem que agradar todo mundo. Então, dizer não foi um dos maiores desafios. Foi depois que eu aprendi, eu acho que fluiu assim, muito bem, principalmente empresarialmente. Consegui demitir cliente, consegui melhorar para o meu time, consegui melhorar minhas entregas. Então, aprender a dizer não foi o meu maior desafio. Livro ou filme que te inspira? Olha, eu gosto muito de ficção científica. Eu acho que eu fui inspirado não por negócios, mas pela criatividade, sabe? Adoro ficção. O primeiro filme que eu me lembro de ter visto no cinema foi Independence Day, né, em 94, eu era criança, mas eu saí de dentro do cinema olhando para cima, procurando aquela nave enorme, né, que estava em cima de Manhattan e tal. Então, o que as pessoas conseguem fazer e o que elas conseguem inspirar nas pessoas, principalmente com cinema e com livros, eu acho que me motivou a seguir a carreira de criatividade. Então, eu gosto de muitos filmes, gosto muito de ficção científica, gosto de livros de ficção. Muito legal. Eu tenho alguns de negócio que eu gosto também, mas ficção... Tá pra mim, assim. Muito legal. Hábito diário essencial. Agradecer quando eu acordo. Então, todo dia de manhã, por pior que tenha sido o dia ou a noite, né? Eu acho que não tem desafio que a gente não possa superar, desde que a gente esteja ali com a cabeça boa, né? E sabendo de que a gente não tá sozinho e que aquilo é um aprendizado e que a gente precisa passar por aquilo e que quanto antes a gente aprender, antes a gente supere e a gente não sofre mais. Mais rápido, né? A gente vai ser assessorado, né? Um dia eu chego lá. Então, assim, um hábito diário é agradecer. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sentar na minha cama, agradecer pelo meu dia, né, agradecer pela noite que eu tive, por melhor, o pior, eu agradeço as coisas boas e os aprendizados, né, então porque os aprendizados também ajudam a gente a evoluir, então esse é o meu hábito diário. Afinal, estamos aqui só para isso. Somos de passagem, né. Maior medo? Depois que... Eu sempre fui meio doido, assim, sabe? Inclusive, eu era aquele tipo de pessoa que sempre tinha um dinheirinho guardado pra fazer um rolo, sabe? Então... Eu só nunca comprei cavalo e carro velho, igual meu pai. Mas eu sempre tive um pouquinho ali pra fazer...
vou comprar alguma coisa, assim, né? Vou fazer alguma coisa. Depois que eu casei, eu acho que eu assumi um compromisso e eu acho que o meu maior medo hoje tá ligado a não suprir, assim, algumas expectativas do lar. Não que minha mulher me cobre, imagina, nossa relação é maravilhosa, ela é diretora também, então ela ganha bem, se eu faltar ela põe dinheiro na mesa, a gente nunca teve esse tipo de problema, mas eu me preocupo, eu me importo muito com o bem-estar da minha família, eu acho que essa é a palavra. Ser provedor, né? Ah, legal, hein, cara, parabéns. Às vezes não de dinheiro, porque a gente sabe que é alto e baixo, mas... provisão não é isso. Exatamente, é provedor de bonito verdade. Isso que assim. você trouxe, parabéns. Obrigado. Melhor conselho recebido. Uma planilha. A planilha! Uma planilha tem 2 colunas, uma entrada e uma saída, no final tem que ficar azul. Foi ótimo. Foi meu amigo Afonso que falou. Afonso, parabéns! Vai ser o merchan da fábrica de CEOs, cara. Não sabe como isso me ajudou. Hoje eu sei que precisa ter mais colunas ali, mas foi maravilhoso, foi um ótimo conselho. O que te motiva nos dias difíceis? Eu acho que é pensar na minha família mesmo. E não só isso, nas famílias, né? Porque a IVE é minha família. Eu falei, meus colaboradores são ótimos, né? Eu não conseguiria nada sem eles. Então, é pensar em todas essas famílias, o que a gente pode fazer para ser melhor, o que a gente pode fazer para trazer mais conforto para eles, para a gente fazer entregas melhores para os nossos clientes, que também são parte da família, né? E para a família, assim, eu acho que o meu objetivo não é trabalhar para ganhar muito dinheiro, é poder usar esse dinheiro para alguma coisa melhor, assim, seja dentro da empresa ou fora. Ótimo. Né? Meu objetivo não é acumular renda, é transformar isso em vida, né? Em mais renda. Talvez, né? Vamos não lá. só para si, né? Mas fazer realmente, né? Prosperar mesmo, né? Sim, é o que eu consigo fazer com o dinheiro, não o dinheiro em si. Isso, né? Perfeito. Muito legal. Muito legal. Ferramenta indispensável na sua rotina. A bisteca. Ah! A bisteca é um grande apoio emocional. Apesar dela cobrar muito carinho e a ração dela ser cara, eu acho que é uma ferramenta indispensável. Traz a bisteca aí um dia. Vou Imagina trazer. ela com a pamonha, nossa senhora. Vamos combinar. Ô, bisteca, pamonha! Um sonho realizado através do seu negócio. Olha, eu gosto muito de resolver problema, né? Eu fui educado para isso na faculdade, então fazer design é resolver problema, fazer comunicação é resolver problema, e eu fico muito, muito feliz quando eu consigo auxiliar o cliente a sanar um problema. Essa é a minha motivação, assim, de verdade. É o que eu tento passar pros meus colaboradores, pro pessoal da IVE. Cara, problema você vai ter, né? Vamos resolver. Então eu acho que isso me motiva bastante, assim. Muito legal, muito bom. O que é sucesso para você? Sucesso é aprender a usar planilha, né? E você também conseguir viver, né? Eu teve uma época que eu tava com essa... Não faz muito tempo, não. Há 2 anos eu pesava 35 quilos a mais, né? Então eu esqueci de cuidar... De você. Da saúde, que é um dos pilares mais importantes, né? Então eu falei, meu medo é negligenciar a minha família. Eu tava negligenciando, porque eu podia morrer, né? Então eu tava sem querer jogando um pilar da minha vida fora. Eu acho que o sucesso é você conseguir equilibrar. Eu sei que é difícil, eu sei que cada pessoa tem uma realidade, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que deu muita sorte, porque hoje a gente está num modelo home office e proporciono isso também para os meus colaboradores, então a gente ganhou um pouco mais de tempo, mas eu acho que tudo em excesso faz mal, né? Até inclusive curtir demais faz mal. Verdade. Eu acho que tudo tem que ser ponderado, tem que ter parcimônia ali, e sucesso para mim é isso, conseguir equilibrar todos os pilares, assim. Muito bom. Qual legado você quer deixar? Esse é complicado, porque eu vivo hoje, né? Eu sou muito imediatista para tudo, assim. E, inclusive, eu tenho que controlar a minha ansiedade, porque quando eu quero agora, né? Mas eu acho que é tudo sobre pessoas, né? Então, eu sou uma pessoa extremamente verdadeira em todas as minhas relações. Eu tento deixar muito claro para todo mundo os meus limites, eu tento não ultrapassar os limites de ninguém. Isso é perfeito. E eu converso, né? Então as pessoas sabem. Então eu nunca tive problema com ninguém. Eu acho que tudo é sobre pessoas. Empreender é sobre pessoas. Eu quero construir, sim, um negócio bacana, né? Já que a gente está falando de empreendedorismo, mas que beneficiem todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse negócio. Exatamente, exatamente. Eu acho que o legado é isso, são pessoas. Nossa, você falou uma coisa muito boa, você conversa.
Pessoas são tesouros, né? E as pessoas normalmente não sabem conversar. Muita gente fala, isso no relacionamento, né? Muita gente fala só o que gosta, o que não gosta não fala. A parte difícil não vamos conversar, né? Não, e todo mundo erra, né? E se eu já errei uma vez com você não gostou, mas não me falou... Como você vai saber que você... Eu vou errar de novo, a chance é gigantesca, né? Então, conversar é a base de todo relacionamento, a não ser que não importe mesmo, que aquela relação não seja importante. Aí não conversa, eu também. Aí tudo bem, deixa pra lá, corta ali, acabou. Mas se é importante, se existe, né, como levar isso pra frente, vamos conversar. Parabéns, hein? Obrigado. Nossa, que baita programa, cara. Um dia eu chego lá. Parabéns, adorei. Obrigado. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa, e aí a gente já vai para o tchau. Dupla de milhões também, todo mundo aqui tá adorando. Muito legal, hein, gente? Pelo amor de Deus, amei, todo mundo amou. Eu amei também. Que bom. Eu aprendi um monte, Brasil, este homem. Que bom, e eu também, a gente sempre aprende um pouquinho, né? Eu acho que é isso que importa. Que legal, né, cara? Você chegou aqui aquele dia, a gente bateu papo, já entrou, já fez negócio aqui com a gente, agora tá aqui comigo. Isso adorei, aí. Obrigada, viu? Adoro uma parceria, ainda mais com gente boa. Um ótimo lugar, já. Para quem não conhece, vai o Merchan, aqui é ótimo, né? Se você tá vendo pela primeira vez o conteúdo, vem conhecer. Pra gente que tava à distância, a infraestrutura é maravilhosa, a gente se sente em casa aqui, não só por causa da infra, mas por causa das pessoas, o modelo de negócios é muito bom, ampliou muito as nossas capacidades, né? O presencial, apesar da gente estar home office, eu não tenho previsão de voltar, ter um lugar que tem a nossa cara, que entende a gente, pra gente se apoiar de vez em quando, é maravilhoso. Que é isso que precisa, né? A gente não precisa estar no escritório todos os dias das 8 às 18. Exatamente. É ter um ponto que você pode estar quando você precisar. Exatamente. Obrigada pelo merchan. Imagina, faço com prazer. Arthur, vou te pedir uma gentileza se você se sentir à vontade. Naquela câmera a gente dá tchau pra galera. E é o empreendedor que tá aqui chegando agora, que talvez já esteja empreendendo ou talvez ainda nem começou. Você gostaria de passar alguma mensagem pra ele? Uma dica, um conselho? Claro. Uma bronca? Para você, não espere que seja fácil. É gratificante, sim. Exige muitos aprendizados, tem muitos ganhos, mas é aquilo, cada caminho que você segue, você deixa alguma coisa para trás, então não existe na vida caminho que você siga que não deixe arrependimentos, por menor que seja ele. Então assim, se prepara, é legal, vale a pena, tenha alguém para dialogar. Eu acho que uma dor do empreendedorismo é que a gente se sente sempre muito só. Verdade. Né? Então, às vezes, desafios que você não pode levar para sua casa, porque senão você acaba estragando o teu outro pilar. Mas vale a pena. Eu não me arrependo em momento algum. Eu acho que me fez conhecer muitas pessoas, muitos projetos, evoluir como pessoa, profissional, né, e pessoalmente. Então, vai em frente. Eu acho que vale total a pena. Se precisar de uma agência de marketing e comunicação, tô aqui para apoiar você desde o nascimento até quando você tiver mais de 30 colaboradores na parte de comunicação interna. É isso aí. Então pode contar com a gente. Vem aqui pro Colabora, o espaço é magnífico, você vai gostar também. Exatamente, isso que eu ia falar. O Arthur é nosso parceiro aqui, se precisar mandar mensagem no Colabora, a gente passa o contato, caso você não tenha. O Cleiton vai colocar o @ tudo certinho aqui no vídeo. Aí. Mas vai ser um prazer realmente, porque olha o baita, né, do conteúdo que ele trouxe pra gente. Inclusive a Letícia deixou aqui, ó. Traga mais ele e o Andrew pra falar de comunicação e comercial. Aí. Olha, Letícia, tenha a certeza que enquanto ele tava aqui conversando comigo, eu falei assim, nossa, eles vão ser o meu braço da fábrica de shows dessa parte. Então, fica a dica. Isso aí, fico feliz. Obrigado por Obrigada, viu? Agradeço. Galera, manda esse material pra todo mundo aí que você imaginar que precisa ouvir, porque eu acho que foi um baita de um conteúdo hoje. Eu acho que a gente tá cada vez mais evoluindo aqui no nosso programa, tá? Não só trazendo a história empreendedora do empreendedor, contando como ele trilhou, mas eu tô vendo assim, o Arthur, que eu tô conseguindo tirar de vocês mesmo essa coisa de passar a experiência da técnica pra todo mundo. Então, você de verdade trouxe um conteúdo muito, muito, muito rico pra gente. Que bom, fico feliz. Obrigada. Obrigado a vocês. Brasil, acabou nosso programa. Agora é o último do dia aqui ao vivo, direto no canal Gleice Feltran. E você que acompanha a gente na Fábrica de Shows, na próxima segunda-feira tem mais um episódio novinho pra você, que eu não sei de quem vai ser, mas certamente você saberá em breve. Isso aí. Um beijo, obrigado, até semana que vem. Tchau! Get it right, get it right.
eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá! O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!